uma pergunta de pesquisa. Aí tem outra aqui, né? Como diversidade funcional responde às variáveis ambientais e impactos humanos? E aí ele faz aqui uma divisão por categoria, que eu comentei com vocês ontem também, para explicar isso. Enfim, nós vamos chegar nesse momento. Por enquanto, estamos concentrados na pergunta. Então, se a gente pegar aqui uma literatura não sistemática, ela não tem essa obrigação. Ó, outro artigo da Inner Science. Né? Batendo o olho dá para perceber justamente pelo nome do journal em cima e o título do artigo em negrito entre duas barras. Isso daqui não é uma revisão sistemática. Ele usa o pronal se, mas é uma revisão bibliométrica. Tá? E ele vai mostrar aqui a construção de todo o desenvolvimento. Isso faz parte também, coincide muito com a revisão bibliométrica, mas aí depois ele parte para essa análise de contagem de citações, olha lá, número de artigos publicados, aí vai para essa que aí é bibliometria, né? E fator de impacto, etc. Mas vamos ver se tem aqui, ó, question. Não tem essa palavrinha. Só tem aqui nesse momento. Se eu procurar uma interrogação no texto. Não, o question que tinha lá era apenas um comentário, né? Deixa eu colocar aqui. Mas se de repente pessoas tornem verdes, né? Qual seria os efeitos, acredito que side effects deveria ser efeitos colaterais ou laterais. Então não tem a ver, não é diretamente a pergunta que ele quer responder, né? Ele vai falar de sustentabilidade aqui e aí só está fazendo uma análise de um artigo que vai comentar sobre isso, né? A interrogação aqui ele não consegue buscar bem, não consegue localizar, mas enfim, não tem uma pergunta de pesquisa. Então esse primeiro critério para ser configurado uma revisão sistemática, ele também não tem. Aquele meu primeiro artigo de revisão também não tem. Qual que é o outro aqui? Vamos pegar um artigo de 2020. Olha, esse artigo que eu peguei aqui do Berger-Tol, eu achei super interessante e ele é na revista de Ecologia Comportamental. Na verdade, acho que essa busca aqui foi alimentada pesquisando a partir do material que a Larissa me mandou. E aí ele vai falar sobre... Ah lá, é um invited review. Não sei se eu comentei com vocês, mas o artigo que eu mandei ano passado, ele foi reprovado justamente porque o journal falou, a gente só publica invited review. E aí eu mandei e não prestei atenção nisso, eu achei que eles publicavam, pelo menos não dizia que negava no escopo do journal. É provável que a Behavioral Ecology também siga esse procedimento. E eu devo achar interessante porque eles colocam esse review, né? Deixa eu ver se tem o question aqui. Não sei se eu marquei. Ah lá, ó, Systematic Review, né, se separa como incluindo uma questão formulada, né, engajada pelos colaboradores.
Acho que aqui ele só vai descrever um pouquinho sobre esse processo. Ele vai falar sobre alguns tipos de revisão, né, e comenta aqui como eles são construídos e tal. E exatamente, ele só vai descrever aqui que podem ser interessantes para aplicar em ecologia comportamental. Olha aí, Larissa, um excelente material para você. Fica de olho, hein? Eu posso mandar esse artigo, obviamente, para vocês, que, que serve de, de guia. Ele vai comentar, né, sobre essa construção, mas ele não cita essas metodologias, por exemplo, Pronoun-C, mas ele fala que são ferramentas interessantes que podem ser utilizadas. Então, eu fiz uma busca sobre Pronoun-C na área de ecologia, para falar a verdade, tirando a área de saúde, se é que eu posso separar a área de saúde da área de biológicas, ou se já não é separado, a gente não tem publicações de revisões sistemáticas baseadas no Pronoun-C. Eu vejo isso para vocês um bom nicho, mas precisa ser testado. Ou seja, a gente precisa enviar para alguns journals, alguns artigos usando essa metodologia e verificar qual é a aceitação desse procedimento. É um procedimento ainda muito reconhecido para revisão bibliométrica, mas eu acredito que ele seja plenamente adequado para fazer revisões sistemáticas, até porque eu vou mostrar para vocês outros artigos que usam o Pronoun-C e se classificam como revisão sistemática, né? Outra coisa que eu não queria deixar de comentar sobre esse artigo, principalmente, Larissa e aqueles que estudam ecologia comportamental, é que esse artigo ele foi criado na revista e, pelo que eu entendi, na mesma edição, vários outros, vamos dizer, compactos, né? Que eles chamam de comentários, mas eu não entendi como é que é a definição. Mas eles chamam outros pesquisadores para fazer meio que um release sobre o que eles acharam desse artigo e fazer comentários assim, vamos acrescentar isso, vamos tirar assado, esse artigo não fala disso, fala assado. Achei muito interessante essa proposta da revista e ajuda vocês, né, a observar assim, essa é a visão desses autores. Então, qual a importância desses autores? Verificar o que eles acham também, se eles estão no corpo de algum journal que vocês pretendem publicar, já dá um norte se isso vai ser bem aceito, não vai. Que é uma coisa da estratégia de publicação que a gente tem que ficar de olho, porque, sem hipocrisia alguma, existem muitos journals que não gostam de revisões, principalmente revisões sistemáticas. E isso é natural, acontece, né? O pessoal considera, às vezes, uma literatura vazia, pouco contributiva. Então, principalmente journals de alto impacto, é difícil você ver uma revisão sistemática sendo publicada. Mas há journals que aceitam, né? O Scientometrics é uma revista dedicada para revisão de literatura. Lá vocês vão encontrar várias coisas. Se a pergunta for apenas saber o estado da arte em determinado assunto, a revisão deixa de ser sistemática? Não. Mas é uma pergunta muito abrangente. E aí você vai ter que tomar um devido cuidado. As coisas que, assim, é uma boa, bem colocada sua pergunta, porque já me fez lembrar de uma coisa importante. No momento em que a gente está começando a pesquisa para encontrar o que a gente vai trabalhar, tem que ter em mente o seguinte:
A primeira pergunta que você vai formular não é a pergunta final do seu artigo. Essa pergunta você vai lapidá-la o tempo todo até você definir a sua fase de planejamento de coleta dos seus artigos. Tá? Você tem uma pergunta inicial, por exemplo, qual é o estado da arte do Covid? Você imagina se a gente fosse pesquisar esses 200 mil resultados que a Michelle achou, ou mesmo os 82 mil que você e a Jasmine ou a Larissa e a Pabline achou. Vamos ter que acertar um pouquinho as arestas, né? E isso a gente tenta ao máximo deixar no pano de fundo dentro da minha questão de pesquisa. Ela é importante? Ela é, e ela só vai estar consolidada a partir do momento em que eu tiver a minha construção da revisão, né, bem alinhada. Então, o tempo todo você vai olhar para a pergunta e vai querer fazer uma mudança. Isso é natural e não é ruim. Na verdade, você vai transformar ela numa pergunta bem objetiva e clara para perceber se você está respondendo ela ao longo do seu texto, para ver se ela está alinhada, não está perdendo literatura importante no meio dessa decisão, né? A partir do momento que você perde uma literatura importante, você fala, não, isso não pode ficar fora de jeito nenhum. Então você vai lá e estende a pergunta para voltar e captar aquele artigo que você considera aquela literatura importante. Oi, Greg, tudo bem? O curso é em português. Sorry about that. E seja bem-vindo. Você me compreende bem? Pessoal, o Gregory, né? Seria até interessante que ele falasse, eu não sei se ele está com áudio ligado, se ele... Mas o Greg, se eu não estou falando besteira, ele é haitiano, amigo de outro pós-graduando na administração. Chegou esse ano, né, Greg, para fazer mestrado conosco, lá na PPGA. Espero que você colha frutos, assim como o seu amigo também coletou. Tá bom? Se quiser fazer algum comentário e principalmente alguma palavra que você não entendeu, por favor, fique à vontade para perguntar. Ok? Certo, Letícia. Entendi, obrigada. É que pensei em um assunto específico da área, pesquisei e só achei 6 mil resultados no Google Acadêmico. Para falar a verdade, 6 mil ainda é muito. A, a minha, se você olhar aqueles artigos, depois dá para a gente dar uma consultada. Eu vou tentar liberar um drive virtual para colocá-los lá. Se você olhar ali, gira em torno de 10. Eu já vi artigo que fez uma revisão com 10 e revisões que já fizeram com 200. Na verdade, já vi até um artigo maior, mas seguiu mais uma linha da bibliometria, ou da cienciometria, como o Guilherme prefere. E tinha 600 artigos nessa cienciometria. Eu falei, aí fica complicado porque você, se fizer isso, na verdade você só está testando outra coisa que não entender um pouquinho mais sobre a literatura. Ou talvez identificar artigos seminais, alguma coisa assim.
ver algumas curiosidades já bem direcionadas sobre determinado assunto, ao invés de ficar olhando muita literatura. Então você já busca artigos que são peças-chave. Enfim, muita literatura vai te causar um dano, eu entendo, o dano é maior do que você pegar uma revisão sistemática, fazer categorias e você tem que olhar rapidamente cada artigo e aí você bate o olho muitas vezes no artigo e tira alguma mensagem importante. Sim, Lari, eu também acho, mas tem literatura que não tem mais. Lembra aquele artigo que eu te mostrei da Maria? Deixa eu ver o da Maria. Da Maria, que eu me lembro, não tinha 30 artigos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que eu não coloquei aqui o dela. Não coloquei. Ah, depois eu dou uma procurada com calma. Mas aquele artigo foi um dos menores portfólios que eu trabalhei. Acho que não O tinha. pessoal faz com 30. É, assim, o meu ah, tinha 50. Mas eu comecei o portfólio com 3.000, em torno de 3.000, na primeira busca. Então, assim, 6.000, Letícia, não é tão ruim, não. É um bom começo. É, Rodolfo escreveu: eu tenho uma base de dados que peguei no Web of Science e retornou 780. Mas acho que a única base de dados pode ser um ponto criticado em uma eventual publicação. Depende. É difícil dizer, Rodolfo. Tem outros pontos a serem analisados. Não é um ponto de exclusão. Isso vai depender da literatura, se ela é abarcada, e você consegue justificar isso, só que ah, requer uma demanda de dedicação para identificar se os journals que você pesquisou contemplam a literatura que você quer, se o tema todo já é muito bem estudado dentro daqueles journals que você pesquisou. Enfim, acho que dá para justificar. Não seria um problema, não. Tá? Combinando mais de uma base, o número adequado seria quantos? Uns 200? 200 é bastante, viu, Rodolfo? É um trabalhão, mesmo para uma revisão sistemática. Oi? Acho que eles estão atrás de um número ideal de trabalhos. Esse número ideal não existe, mas uma regrinha de bolso para a gente trabalhar com uma revisão sistemática sem sofrer muito, porque isso varia de área para área. Eu tive uma amiga que fez com 200. Eu falei, desumano. Se eu fosse fazer uma revisão com 200 trabalhos, eu gastaria uns 6 meses. Eu acabei de fazer uma revisão próximo de uma meta-análise e eu trabalhei com 60 artigos. Eu demorei 6 meses. 6 meses só para terminar a pesquisa. É complicado. Então, o número de 100, aproximadamente 100, eu acho que fica numa razão custo-benefício razoável. Porque a hora que você vai fazer aquele segundo passo da categorização, a gente já está pulando a fase de planejamento, né? Eu estou falando lá na fase de análise já. Porque a hora que você chega nesse número 100, você já passou pela etapa 2, que é inclusão, e pela etapa 3, que é a exclusão. Na etapa seguinte, que já é o desenvolvimento, você vai ter que ir buscar as categorias na revisão sistemática, né, para fazer a análise rápida e não ficar ter que ler, imagina você ter que ler 100 artigos bem lidos. É tempo. Você vai gastar muito tempo com isso, né? E aí você vai ficar um ano fazendo essa revisão?
Não, tem revisões que tem que sair rápidas. E a revisão sistemática, a proposta dela é que seja uma revisão rápida. 100 artigos ali próximo disso, dá para você trabalhar bem. Aí você vai trabalhar a segunda parte, que é, vou ter muitas categorias a serem analisadas ou poucas categorias. Então, quem vai fazer meta-análise, geralmente a parte inicial, ela é muito rápida, porque é só coletar os resultados que saíram e jogar isso dentro de uma tabela e vamos rodar aqui, vamos ver o que vai dar. Só que até você encontrar, né, o filtro adequado para incluir todo mundo que pesquisou aquele assunto e colocar dentro da sua pesquisa, te gasta um baita de um tempo. O de 113, eu não sei qual foi, Rodolfo, qual artigo que eu apresentei. Daniel achou 6.000. Meu? Deve ter sido o primeiro, então, aquele era, 100, 113. Para quem mexeu com 100, mais 10% não fere, não. Isso. E essa fase de quantos, realmente, é uma grande discussão. Porém, o método que eu vou apresentar, o Pronoun-C, é justamente para tentar atender essas demandas. Então, a fase de selecionar as palavras-chave também é um processo importante. Então, se você primeiro dá uma olhada na literatura para ver quais as palavras aparecem, e aí meio que você vai fazer uma pesquisa informal. Ah, deixa eu dar uma olhada nesse conjunto de palavras, vamos ver o que sai, vamos fazer alguns filtros e vamos ver quantos artigos sobram, dar uma olhada rapidamente por esses artigos para ver se eles atendem o que eu pretendo. E isso, ele pode ser usado para isso. Tá, eu vou olhar ele por esse viés e te falo para dar uma. Eu não preparei nada com o Bibliometrics para a gente fazer, mas a gente vê. Sim, com certeza. Sim, sim, tranquilo. Essa pergunta é um artigo da área de geografia, né? Deixa eu voltar aqui. É um journal chama Pacific Review. Olha só o nome da Rede para Educação e Pesquisa em Paz e Sustentabilidade. Então, é um departamento de desenvolvimento e, né, olha lá, ó, desenvolvimento internacional e cooperação na Universidade do Japão. Ele aplica Pronoun-C nesse artigo. Deixa eu só confirmar. Acho que foi por isso que eu filtrei. Isso. Ele utiliza Pronoun-C e ele fez uma pergunta e por isso ele chamou de revisão sistemática da literatura. Então, as experiências pacífico-asiáticas presentes no antropoceno estão na scholarship, nas graduações, né, nas escolaridades das principais instituições de pesquisa.
É isso que ele vai tentar argumentar, né? Uma pergunta IAR, deixa eu ver o que ele definiu. Eu falei instituição de pesquisa. Ok. Desculpe, pessoal. É a Siri querendo conversar. Eu não vi onde ele definiu a IAR aqui. Relações internacionais. Nos cursos de relações internacionais. Umas perguntas, né, em diversas áreas. Eu acho que procurei mostrar isso. Vocês querem ver mais perguntas? Camir, você tinha perguntado a respeito. Isso, visualizar essas perguntas te ajudou? Pessoal, vocês viram mais ou menos como são essas perguntas? Podemos avançar para o próximo item. Né? Afinal, já foi 1 hora de encontro que a gente praticamente ficou na questão de pesquisa. O que eu mais queria era assim, ela vai nortear a sua pesquisa, não necessariamente no momento em pré-análise, mas daqui a pouco você vai ter ela razoavelmente definida e ela vai conduzir o desenvolvimento da sua revisão sistemática. Beleza, Pablini, obrigado pelo feedback.